Olá, meu nome é Sérgio Linares Filho e esse é o 2 Minutos de Perícia. Um dos ataques mais comuns, mais antigos e mais explorados pelos hackers ainda hoje é o Buffer Overflow. Mas, afinal, o que é o Buffer Overflow e como ele pode ser evitado? Bem, para entender o Buffer Overflow, é necessário primeiro entender como o sistema operacional utiliza a memória disponível. A memória é dividida segundo as necessidades de processamento. Vamos pensar em duas partes dessa memória. Uma destinada ao código do próprio aplicativo que está sendo executado e outra destinada aos dados que serão inseridos pelo usuário e que deverão ser tratados pelo aplicativo. Essa parte nós chamamos de buffer de dados ou simplesmente buffer. Como nessa figura, observe. Aqui nós temos a área da memória destinada aos dados que serão inseridos pelo usuário, o buffer. E aqui a área que contém o código do aplicativo que processará esses dados. O Buffer Overflow acontece quando o espaço de memória destinado aos dados de usuário, o buffer, é excedido e então aqueles dados de usuário invadem a área onde está armazenado o aplicativo em execução. Daí o nome Buffer Overflow, ou seja, houve um estouro de buffer. Observe que quando isso acontece, o aplicativo em execução é modificado pelos dados do usuário, o que, na grande maioria das vezes, leva a instabilidades ou falhas de processamento. Aquela tela azul do Windows, por exemplo, que eu tenho certeza que a maioria aqui já viu, na maioria das vezes deve ser um problema de buffer overflow. Acontece que no ataque Buffer Overflow, os hackers usam essa vulnerabilidade para modificar o código do aplicativo em execução e assumir o controle da aplicação. Eles fazem com que esse código seja sobrescrito não de forma aleatória, mas por outro código que lhes permitam alcançar seus objetivos. Pode-se dizer, genericamente, que eles substituem a aplicação que está sendo executada pelo usuário em tempo real, ou seja, durante a execução. Por exemplo, suponha que um hacker possa acessar o sistema de empréstimos de um grande banco. Bem, depois disso, se ele for capaz de provocar o Buffer Overflow, ele poderá, por exemplo, fazer com que o sistema direcione os créditos de empréstimos para a sua própria conta e então, antes que alguém se dê conta, ele retira o dinheiro dessa conta. Parece muito grave, não é mesmo? Para evitar o Buffer Overflow, deve-se consistir os dados de entrada, de tal forma que quando excederem a capacidade do buffer, não possam ser gravados na memória. Nesse caso, eles têm de ser rejeitados, ou seja, deve-se verificar os dados antes de armazená-los na memória, e essa verificação é um requisito de segurança que deve ser considerado pelos programadores durante o desenvolvimento do sistema. Então, novamente, da mesma forma que no caso do SQL Injection, que nós vimos na última semana, evitar o Buffer Overflow cabe aos responsáveis pelo desenvolvimento do sistema, em especial aos programadores. Bem, você já conhecia ou já tinha ouvido falar no Buffer Overflow? Já foi vítima desse tipo de ataque ou conhece alguém que já foi? Escreva, nós gostaríamos de saber. E esses foram os 2 minutos de perícia de hoje.